um menino de 14 anos foi levado até a delegacia. Sabe quem levou? Os pais levaram ele para a delegacia. E por que os pais fizeram isso? Porque esse menino, gente, esse adolescente, demonstrou interesse em massacres dentro de escolas. Onde aconteceu isso? A Júlia Taube traz as informações para a gente. Júlia! Olá para você e para quem nos acompanha. Esse caso aconteceu em uma escola municipal aqui de Estância Velha. Esse adolescente de 14 anos foi trazido até a delegacia de Estância Velha por conta desse caso que repercutiu na cidade depois de ameaçar promover ataque na escola onde ele estuda. Eu estou com o delegado Rafael Saltier, que é o titular da Delegacia de Polícia Civil aqui de Estância Velha, que vai poder nos trazer um pouco mais de detalhes sobre esse caso. Delegado, como é que chegou até o conhecimento das autoridades policiais esse caso que esse adolescente vinha pensando em promover esses ataques? O pai da criança, bastante atento, né, percebeu que o filho tinha esse assunto de massacres era um assunto recorrente, e ele fez perguntas e tal, e o pai levou então ao conhecimento da escola. Foi feita uma reunião no colégio com o pai, com a diretora, secretário de educação, se eu não me engano, estava presente, conselheira tutelar, diretora da escola, professores da escola, e trataram do assunto na reunião, né? E daí, finalizada a reunião, a conselheira tutelar, professores ou menor vieram para a delegacia para o registro da ocorrência policial, né? E como é que era ele chegava a demonstrar, falar em público sobre esses ataques que ele planejava? Ele comentou com os professores o que era exatamente que ele falava sobre esses ataques? Na verdade, ele não planejou nenhum ataque. Ele apenas, assim, dominava o assunto. Ele falou que ele seguia uma pessoa da Nova Zelândia que havia praticado um massacre lá, então ele seguia essa pessoa, tinha uma certa idolatria, né? Ele também demonstrou conhecer o assunto, né? Inclusive questões mais técnicas, armamento usado, como fazer, como não fazer, né? Ele verbalizou duas perguntas para duas professoras, no sentido de o que daria mais repercussão ou menos repercussão, um massacre numa escola, num asilo, num hospital, né? Então, ele apenas verbalizou esse interesse, né, nesse tema, né, massacre, mas não há, pelo menos até agora, não há nada que comprove que ele planejou, então ficou apenas no campo das ideias, da ideação, da cogitação, né? Muito obrigada, delegado. A gente entrou em contato com a Prefeitura de Estância Velha através da Secretaria de Educação do município, já que o caso aconteceu em uma escola municipal. A Prefeitura enviou uma nota dizendo que não houve qualquer situação real de ameaça ou risco iminente à integridade da comunidade escolar, como mesmo o delegado comentou, e que o que ocorreu foi uma busca espontânea de apoio por parte da família desse estudante, que procurou a escola, então, solicitando uma orientação e um suporte psicológico desse jovem. Diante disso, segundo a nota enviada pela Prefeitura, houve então essa reunião que o delegado comentou. A nota ainda segue informando que a Prefeitura vai reforçar todas as medidas cabíveis que foram adotadas com a máxima responsabilidade e dentro dos protocolos de segurança estabelecidos com as forças de segurança pública, e que a Guarda Municipal dispõe de um grupamento especializado no atendimento às escolas, atuando de forma preventiva e contínua. Volto com você no estúdio. Valeu, Júlia, muito obrigado pelas informações. Menos mal que não teve nenhum planejamento, nenhum indicativo de que iria acontecer uma tragédia como essa, né? Alguma coisa que se pensava em fazer para ganhar uma proporção lá na frente. Mas só o fato de ele demonstrar interesse é muito preocupante. É muito preocupante. E que bom que se soube tudo isso agora e não lá na frente, depois da coisa já ocorrida. Que bom que se soube disso com antecedência. E os pais fizeram bem, gente, procuraram a escola, procuraram a polícia, procuraram orientação para lidar com aquilo, porque certamente tem muita dificuldade para entender a cabeça do filho, para entender a cabeça dele sobre essa paixão, essa vontade que ele tinha de fazer o que ele planejava fazer, ou pelo menos de seguir pessoas, acompanhar pessoas que fizeram isso.
Nós estamos com uma crise aí muito grande de lideranças, uma crise de referências, e aí de repente, no meio dessa crise toda, me aparece alguém que faz mal, muito mal para os outros e que se transforma numa referência para alguém. Muita atenção com a internet. Muita atenção com a internet. A internet, ela nos ajuda demais no nosso dia a dia, nas nossas pesquisas, conhecimento, tudo. Mas ela tem um outro mundo escondido que nós não entendemos direito. Que a gente não sabe o que é que está acontecendo por ali. É preciso ficar sempre monitorando e não é fácil fazer isso. Não é tranquilo, não é fácil fazer isso. Exige tempo, exige conhecimento de causa. Não é fácil fazer isso, a gente tem que dar um jeito de fazer. Assim como não podemos deixar os nossos filhos saírem na rua de noite sozinhos, deixar andar na internet sem supervisão, pode? Por que pode? Não pode, gente. Não pode. Ah, mas ali estão seguros, não vai acontecer nada. Vai, ali acontece. É tão perigoso quanto deixar sair de noite na cidade grande sozinho, deixar uma criança sair de noite aí na rua. É tão perigoso quanto. Não é fácil fazer um monitoramento, a gente precisa saber muito do que está acontecendo, de como lidar com essas situações para as quais a gente não foi preparado, a gente não viveu quando era criança também. Então, é um mundo assustador. A educação ajuda demais, muito, na hora que eles vão escolher o que estão fazendo, o que vão seguir, o que vão olhar. Não é tudo, mas ajuda demais a educação. Conversar bastante sobre o assunto também ajuda bastante e procurar ajuda quando precisa. Ajuda na escola, ajuda dos setores da sociedade que trabalham com isso e podem colaborar. Se informar bastante sempre sobre aquilo que está acontecendo e ver se na casa da gente também não está acontecendo algo parecido. É fundamental que a gente tome essas providências porque precisamos descobrir as coisas antes de o mais grave acontecer. Foi o caso aqui. Imagino que a comunidade escolar toda, lá os pais, todo mundo ficou chocado com a história, né? E tem que ficar mesmo chocado, não dá pra... isso não ia acontecer, isso não é nada, só uma loucura do guri, não vai acontecer. Quantas vezes já aconteceu, hein? Não precisa acontecer nenhuma mais. A gente já viu o que é e já viu o tamanho do problema, o tamanho da maldade, já viu o estrago que isso faz numa sociedade. Então a gente precisa monitorar e monitorar bastante. Que bom que tudo foi descoberto antes. Boa sorte aí para os pais, né, na lida com esse filho. É filho deles. Eu sei que eles têm muito amor pelo filho e precisa ter. Boa sorte para vocês na educação. Estão procurando ajuda. Vai dar tudo certo se Deus quiser.